Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, desejo a todos um bom início de semana. Meus amigos, hoje eu queria ceder espaço para esse grande clássico do cinema, grande clássico do gênero horror, um clássico atemporal e absoluto que é o filme O Bebê de Rosemary, filme de 1968, dirigido e escrito por Roman Polanski. O filme é uma adaptação, então, do livro de Ira Levin, o romance escrito em 1967, que acaba explorando angústias de gravidez e o ocultismo ambientado em Nova York. O produtor William Castle acabou então adquirindo os direitos do livro, né, para poder então produzir o filme. Acabou então chamando o Roman Polanski como diretor. O Roman Polanski até então só tinha trabalhado na Europa. Esse foi o primeiro filme dele americano, o primeiro longa que ele dirigiu nos Estados Unidos. E aí, ao ser apresentado a história, né, ao livro O Bebê de Rosemary, o diretor acabou então aceitando, né, acabou topando dirigir esse projeto, pois havia gostado muito da história, né, e depois disso ele viajou para os Estados Unidos. É um filme que tem uma marca, tem todo um legado extraordinário. Eu só tenho a agradecer ao Bebê de Rosemary, porque ele inspirou outros longas clássicos de renome, inclusive inspirou o meu filme de terror preferido. Para quem tem dúvidas, é O Exorcista, de 1973, do William Friedkin. Acabou inspirando O Exorcista, A Profecia, e acabou então dando série a uma nova onda de filmes com a mesma temática, essa pegada de thriller psicológico. Acabou então influenciando outros longas, outros filmes que são considerados cult. E aí, como eu falei, o Roman Polanski estava em Paris, recebeu a proposta de Robert Evans da Paramount para poder adaptar esse romance, aí viajou para os Estados Unidos para trabalhar com um projeto. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 30 milhões de dólares nos Estados Unidos e se tornou um grande clássico do cinema, tá? E do gênero horror também. O sucesso dessa obra foi tão grande que acabou posteriormente inspirando mais um livro do autor Ira Levin, que é O Filho de Rosemary, de 1997. Acabou inspirando também alguns filmes e séries. Por exemplo, o filme Look What's Happened to Rosemary's Baby, de 1976, né? Que em português é Veja o que aconteceu ao bebê de Rosemary. Você tem também aquela minissérie de 2014 e você tem um filme recente lançado em 2024 que é Apartamento 7A, que seria uma espécie de prequela, né? O sucesso, né, o trunfo do filme é tão notável que acabou vencendo algumas premiações. Venceu o Oscar de 1969 de melhor atriz coadjuvante, Ruth Gordon. Globo de Ouro de 1969, melhor atriz coadjuvante, também Ruth Gordon. O filme também venceu mais duas premiações, tá? De melhor atriz estrangeira, Mia Farrow, e melhor intérprete de filme estrangeiro também foi para Mia Farrow, e acabou também sendo indicado ao BAFTA, né, ao Oscar de melhor roteiro adaptado, né, do Roman Polanski, e acabou também sendo indicado ao Globo de Ouro de melhor atriz em drama, né, Mia Farrow, também melhor roteiro e melhor trilha sonora. O diretor Roman Polanski, né, ele teve uma filmografia tão boa, teve uma carreira tão boa que na década de 60 ele tem aquilo que muitos conhecem como a trilogia do apartamento, né, que é composta por filmes de terror psicológico que exploram claustrofobia e paranoia em espaços confinados. Assim como O Bebê de Rosemary, ele também dirigiu o filme Repulsa ao Sexo, de 1965, e O Inquilino, de 1976. Rosemary Woodhouse, interpretada por Mia Farrow, e seu marido Guy, interpretado por John Cassavetes, se mudam para um antigo prédio em Nova York que possui uma reputação macabra por acontecimentos estranhos. Logo, eles se envolvem com vizinhos idosos e sinistros, os Cassavetes, que se revelam membros de um grande culto satânico. Durante a gravidez, Rosemary tem visões terríveis e descobre horrorizada que seu bebê pode ser o anticristo, planejado pelo marido e pelos vizinhos, e isso acaba culminando em um dos finais mais icônicos da história do terror. Muitos dizem que o filme é uma adaptação bem fiel ao livro de Ira Levin, um grande escritor e autor que já publicou outros grandes livros também de renome, tá? Mas aqui, se tratando do filme, o filme é marcante não só pela atmosfera de terror psicológico que cria, explorando toda uma paranoia e vulnerabilidade da personagem, mas como
Muito do sucesso também se marca pela boa direção do Roman Polanski, é um filme bem dirigido, tem uma história, uma narrativa bem coesa, tem uma boa estrutura narrativa, um bom desenvolvimento da personagem Rosemary, né? E você tem uma construção do terror que é gradual, né? Você tem um desenvolvimento, não é aquele filme de terror que entrega cenas gratuitas de terror ou aquele filme que precisa apelar para cenas gráficas de violência e brutalidade. Bom, talvez para o público contemporâneo, né? Essa geração mais atual que está acostumada com filmes acelerados, né? Com um terror que tem base apenas em efeitos especiais, sangue, né? Tudo mais, pode se sentir insatisfeito ao assistir O Bebê de Rosemary, pois O Bebê de Rosemary já tem essa pegada de thriller psicológico. E é um filme que acaba sendo marcante por conta disso, né? Porque você vê a situação em que a personagem está envolvida, né? Você vê que o filme faz uma crítica, né, a questões de gravidez, envolvendo também maternidade, né, de como a mulher às vezes não tem controle sobre o próprio corpo, toda essa imposição da sociedade sobre a mulher, né, e aquela sensação de estar sempre sendo taxada como louca, né, quando ela descobre que tem algo errado, ela sente que tem algo errado, ela quer de alguma forma expressar isso, mas as pessoas ao redor não levam ela a sério. Esse tema acaba sendo discutido em forma de crítica, né? A obra aborda então a opressão do corpo feminino, a perda de autonomia e uma conspiração em tese satânica que reflete também questões sociais da época, toda a pressão que as mulheres sofrem na sociedade, como também um pouco do ativismo feminista e atrelado também ao medo do ocultismo, né? Então você tem a Rosemary, que é uma moça doce, é uma moça educada, é uma moça pura, né, e bondosa, e infelizmente essa vulnerabilidade, né, essa pureza acaba sendo explorada, né, pelo casal de vizinhos, né, que já tem uma mentalidade mais maldosa, né? E no filme é como se a todo momento eles estivessem impondo coisas a Rosemary e a Rosemary em nenhum momento consegue decidir algo por ela mesma, percebe? Né? É como se toda a condução dos acontecimentos e das situações fossem fazendo com que ela realmente tivesse perdido a autonomia, né? E chega um momento que ela vai tendo sonhos, vai começando a desconfiar que alguma coisa está errada, e chega um momento que o diretor, o Roman Polanski, ele coloca uma ambiguidade na história a ponto de fazer o espectador se questionar se aquilo ali que está acontecendo realmente está acontecendo, né? É algo factual, ou se é apenas a imaginação, ou se é apenas o psicológico da Rosemary por estar, né, um pouco sobrecarregada, cansada, né, sob estresse. Então o filme acaba colocando também esse tipo de questionamento. Será que realmente aquilo ali está acontecendo ou será que é apenas o psicológico dela, né? Toda a questão da paranoia, né? Então é uma discussão interessante. Você vê que tem uma construção do terror de forma gradual e o final desse filme ele é marcante, ele é forte. E também tem um detalhe interessante que o filme, por ter acontecimentos estranhos nos bastidores, né, acaba sendo alvo, né, de diversas especulações, né, e acaba também abrindo espaço para lendas urbanas, né, de que o filme é amaldiçoado, né, a produção do filme foi amaldiçoada por conta de alguns acontecimentos. Por exemplo, a Sharon Tate, que era esposa do Roman Polanski na época, a atriz, ela estava grávida de 8 meses quando foi brutalmente assassinada, né, em 1969, né, a facadas, por uma seita do serial killer Charles Manson, né. O produtor William Castle, na época, havia recebido ameaças, né, pelo fato do filme apresentar uma conduta anticristã, e aí teve um momento que ele foi internado, né, com falência renal e acabou falecendo em 1969. Aí existem alguns rumores que dizem que ele delirava no hospital e dizia a seguinte frase: Rosemary, pelo amor de Deus, solte esta faca, né? Bom, se é verdade ou não, não sei, mas existem vários rumores. Você tem também a morte do Christoph Komeda, né, que assinou a trilha sonora, ele que compôs a trilha sonora desse filme. O trabalho de trilha sonora dele é marcante, é fantástico, é único, porque muito do desconforto que você sente, né, da experiência que você sente assistindo esse filme, essa experiência imersiva, muito também dá certo por conta da trilha sonora. Um detalhe curioso também, né, é que o edifício Dakota foi o local onde o John Lennon foi assassinado em 1980, né, o prédio onde o filme foi ambientado, né, então todos esses detalhes, todas essas curiosidades acabam abrindo espaço para esse tipo de especulação, né, para esse tipo de reputação, né, o filme acaba ganhando essa reputação de amaldiçoado de alguma forma, tá, mas de qualquer forma é um filmaço, tá, é um clássico que todos têm que assistir.
A imagem de Mia Farrow como Rosemary ficou eternizada no cinema. É um filme que mostra que, às vezes, satanismo e bruxaria não é nada perto da maldade e da ambição humana, né? Da vontade de querer fazer o mal. É um dos maiores filmes de terror psicológico da história, né? Um grande clássico do gênero horror. O filme foi muito importante e também um dos maiores clássicos do cinema. Quem gosta de cinema e gosta do gênero terror tem que assistir esse filme, tá? Bom, por isso eu fecho o Bebê de Rosemary com a nota 10. Bom, essa é a análise, esse seria meu comentário. Eu vou fechando a análise por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like. Comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.